Todos estão cansados do dia, mas eu prometo que essa vai ser muito animada, porque o juiz Marlon é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que eu já encontrei o melhor traço de identidade com ele. Eu falei que eu não ia falar mais nada dele, só que ele é uma coisa, ele é corintiano. E isso gerou uma amizade imediata entre nós. Mas não só isso, a gente tem uma visão muito similar em relação a alguns temas que eu vou pedir para ele expor. O Dr. Marlon é juiz de direito no Maranhão, tem uma atuação na Justiça Eleitoral, foi assessor do ministro Aires Brito durante na época que ele era presidente do TSE. Já ganhou o Prêmio Novari, que é um prêmio da GV, junto com o Ministério da Justiça, Associação dos Magistrados. E, mais importante também, mais recentemente, ele é membro e fundador do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, foi um dos líderes do movimento que levou à aprovação da ficha limpa, e hoje em dia está já num projeto novo. Ele vai falar um pouquinho. Obrigado, Fabi. Eu agradeço muito a Branete, Eduardo, e a Fabi também por essa oportunidade de estar aqui. Eu cumprimento todas as pessoas que estão, tem vários amigos, inclusive membros do MCCE, como é o caso do Sandro, o Ramon e o Rafael, que são do Instituto Atuação, que integram o Comitê Nacional do Movimento, e várias outras pessoas conhecidas que estão aqui. Inclusive, eu quero registrar a presença de uma ex-orientanda minha na UNB, que fez uma monografia maravilhosa sobre compra de votos, e a Luana. De fato, a gente tem procurado, nos últimos anos, fazer uma série de reflexões sobre a democracia no Brasil. As nossas reflexões, eu confesso de antemão, eu não sou nenhum especialista em internet, senão um usuário muito dedicado, especialmente na mobilização para as nossas causas. Mas o que eu entendo, e pelo menos eu procuro entender, é esse fenômeno, é esse símbolo político que ainda falta ser aprofundado, que é a democracia. E quando nós estamos tratando de liberdade de expressão, nós estamos tratando de um dos aspectos mais chaves da democracia. Porque, simplesmente, é muito comum que nós nos esqueçamos e nos submetamos a uma redução de conteúdo, de significado da democracia para aspectos meramente formais, como ter eleições, como ter mandatários com períodos definidos no tempo para o exercício dos seus cargos eletivos. Mas isso não basta. A reflexão sobre a democracia requer muito mais. E quando nós vemos vários autores se debruçam sobre o tema, como é o caso de Robert Dahl, como é o caso de Lipjart, e vários outros, lembrando do aspecto da democracia como um critério, do aspecto da liberdade de expressão como um dentre muitos critérios que definem a qualidade de uma democracia. Não é possível, nesse tempo destinado, tratar mais aprofundadamente disso. Eu só não poderia deixar de lembrar o contexto daquilo que nós estamos falando. E é isso que nos liga. Eu venho agora de 2 lutas anteriores e nós estamos indo para uma terceira, como anunciou previamente a Fabi. A primeira foi quando nós ajudamos a construir e a difundir pelo país uma lei que dizia que simplesmente não se pode comprar votos. Foi preciso que se aprovasse uma lei de iniciativa popular para dizer que não se pode comprar votos no Brasil. Isso foi em 1999. Mais recentemente, nós precisamos de uma lei para lembrar as pessoas de que não se deve votar em pessoas condenadas por corrupção, narcotráfico, sequestro, assalto a banco, muitas outras coisas. E agora nós vamos precisar de uma outra lei para afirmar, dentre outras coisas, que é preciso ter liberdade no debate político. E nós vamos entrar nessa questão. Para lembrar um pouquinho, já que nós não vamos ter tempo para citar os marcos, e eu fico muito feliz porque já foram muito bem delineados os marcos continentais, eu só faço uma rápida passagem, lembrando que, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós já temos um marco que, para mim, é suficiente para representar o compromisso em termos jurídicos, e, mais do que isso, de valores universais que definem o compromisso da humanidade com a liberdade de expressão e de livre fluxo de informação. Então,
em nome do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu lembro a todos que liberdade de expressão é, antes de tudo, um valor universal que une a todos aqueles que têm em comum apenas, basta o fato de havermos nascido humanos. E, tratando das vicissitudes da nossa legislação em relação a esse tema, que é de grande complexidade, aliás, que se tornou sem necessidade de grande complexidade, eu dou aqui uma rápida pincelada para mostrar em que grau nós nos encontramos. Nós temos um artigo 28, parágrafo 4º da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que, curiosamente, estabelece o seguinte, que os candidatos devem apresentar duas declarações de arrecadação e gastos de campanha nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, pela internet. E aí é uma das primeiras vezes que a palavra internet é expressamente mencionada na Lei 9.504. Só que, curiosamente, a lei que diz que há uma apresentação prévia dessa declaração de arrecadação e gastos, e lembra bem que isso deve ser feito na internet, que é um meio mais público de todos, estabelece que o nome dos doadores deve ser revelado apenas depois do pleito, num prazo de até 30 dias, e não mais na internet, mediante depósito da prestação de contas de campanha no cartório eleitoral. Então, as pessoas não sabem, e começamos a ter um andamento nisso, as pessoas simplesmente não têm direito de saber quem são os doadores de campanha antes de votar. E nós estamos falando do Brasil do século XXI, do ano de 2013, nós chegamos nessa situação. Houve um início de tentativa de mudança disso no ano passado, quando eu tomei uma decisão ousada na comarca de João Lisboa, que é uma cidade de apenas 30 mil habitantes, onde eu sou juiz eleitoral. Eu, com base na Constituição da República, no artigo 19 da Declaração Universal e na Lei de Acesso à Informação, determinei que esse dispositivo da lei eleitoral não seria aplicado na minha zona. E avisei aos candidatos previamente que eles se preparassem para informar, sim, com antecedência, o nome dos doadores. Me parece uma informação importante demais para as pessoas não saberem. E não só fiz isso, como alguns colegas falaram, mas, Marlon, você está tomando uma decisão contra a legem, uma decisão contra o texto expresso da lei. Falei, não, eu estou aplicando a lei mais recente, que é a Lei de Acesso à Informação, que é a lei que rege a matéria. Estou falando de informação porque eu acho que não há como dissociar informação de expressão, de liberdade de expressão. São gêmeos siameses. Porque sem a informação não há base para a expressão. Quando se quer impedir que haja liberdade de expressão e a emissão de opinião sobre se aquele candidato deveria ter ou não aquele doador, a melhor maneira é matar a informação no nascedouro para impedir que esse candidato, que os eleitores saibam e, com isso, impedir o fluxo informacional. A boa notícia, que é só parcial, é que vários colegas, ano passado, começaram a repetir a matéria, porque o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral emitiu uma nota em que afirmava a correção dessa medida. E, com isso, muitos juízes de várias partes do país viram e repetiram. Em Londrina, no Paraná, em várias cidades do Mato Grosso, no Tocantins, em vários estados. O debate no Paraná, inclusive, foi curioso, porque o Corregedor Regional Eleitoral, de ofício, sem provocação de quem quer que seja, revogou a portaria que foi baixada pelo juiz de Londrina, para dizer que não, tinha que se aplicar a norma que manda que os nomes dos doadores sejam revelados só depois do pleito. Assim, uma decisão que me chocou bastante. Aliás, me chocou bastante, inclusive, pela carência evidente de fundamentos. Mas acabou sendo bom, porque isso ampliou o nível do debate, outros setores souberam disso, começou a haver um fluxo de debate sobre isso, até que, finalmente, no dia 24 de agosto do ano passado, o TSE decidiu seguir a nossa orientação, o nosso entendimento, e, pela primeira vez na história republicana, houve a publicação dos nomes de todos os doadores que haviam sido revelados até então. Nós tivemos, e com isso começou a surgir os jornais começaram a publicar quem estava doando para quem. Só não foi completa a boa notícia, porque nós descobrimos que os partidos, que muitos doadores
estavam doando para partidos políticos, os partidos políticos doavam para os candidatos. De tal maneira que não era possível saber a origem, porque aparecia como doador o partido político, quando, na verdade, era uma empreiteira. Então, a notícia não foi perfeita, mas foi muito boa, porque nós começamos a dar um passo nesse sentido. Sobre as campanhas eleitorais, eu vou me debruçar um pouco mais disso, porque é a minha praia, digamos assim, eu gosto do assunto, sou estudioso de direito eleitoral, tenho livros de direito eleitoral publicados, e sou um ativista social também, ocupando essa curiosa posição de juiz, né, membro de um poder e também de membro de um movimento social, mas é uma posição curiosa, mas que me anima muito. Nós estamos vendo aí coisas impressionantes, como, por exemplo, a eleitora que teve que pagar R$5.000 em multas eleitorais, numa só multa eleitoral, porque ela providenciou, por iniciativa própria, um adesivo e, no começo do ano passado, colocou no carro com o nome de um candidato, de uma candidata que ela gostaria que fosse presidente da República, e disse assim, agora é, e botou o nome da pessoa. Colou no carro. Ela foi processada judicialmente e condenada por propaganda antecipada, porque só se pode falar de nome de candidato depois do dia 6 de junho, do ano da eleição. E ela foi condenada na multa mínima, que é R$5.000. Uma senhora de uma cidade, de uma capital nordestina, que teve que pagar R$5.000 por ter colocado no seu carro que gostaria que uma pessoa fosse presidente da República. Depois, outro teve que pagar R$5.000 por um tweet. Foi um candidato a vice, no dia em que foi visitado por um pré-candidato à presidência da República, em sua casa, com um convite. O candidato à presidência, o pré-candidato à presidência pediu, venha ser meu vice na minha chapa. E ele aceitou e, feliz, teve a infelicidade de postar um tweet, dizendo, acabo de ser convidado para ser candidato a vice-presidente da República. E isso o levou a receber outra multa de R$5.000, porque ele não podia ter dito isso. Ele não podia ter dito isso. E um dos espaços que eu mais gosto, entre aspas, é essa história que tem a ver com os 5.000 da senhora lá, por causa do adesivo, e os 5.000 do candidato a vice-presidente, que é o fato de que, no Brasil, nós só temos, a cada 4 anos, porque eu vou esquecer uma eleição, já que vou pensar só num tipo de eleição, né, e não nos 2 tipos que nós temos, municipais e eleições gerais. Entre cada eleição geral, por exemplo, nós temos um período de 4 anos, e dentro desse período de 4 anos, em apenas 3 meses, se pode falar de política, de candidatura. Isso não vale para os candidatos e partidos, isso vale para todos nós. Ninguém no Brasil, foi o que aconteceu com aquela ousadia daquela senhora de botar um adesivo dizendo que gostaria que tal pessoa fosse presidente. Isso nos faz ter medo de fazer postagem. Os brasileiros têm que ter medo de fazer postagem dependendo do assunto, porque eles podem ser, de repente, processados, aí numa versão kafkiana moderna, e descobrir que não poderiam ter dito o que pensam. E nós temos apenas 3 meses para falar sobre política, num país que devia respirar política, porque há muita gente respirando só política. Mas os cidadãos não podem respirar política. E aí vem a terceira etapa das nossas atividades. Eu falei que nós fizemos 2 leis de iniciativa popular. A primeira foi contra a compra de votos, a segunda foi a ficha limpa. Só que agora nós estamos há alguns dias, ou pelo menos no máximo 2 semanas, de lançar uma terceira iniciativa popular. O mesmo movimento que fez a lei da ficha limpa vai lançar agora a campanha Eleições Limpas. Ela tem por base 2 elementos chaves e um terceiro que é sobre o que eu vou mencionar. O primeiro elemento, nós temos que reduzir drasticamente os custos das eleições, porque nós não podemos ter, como temos, e hoje o Rafael mencionava isso, nós tivemos em Belo Horizonte candidatos que precisaram gastar R$3,5 milhões para se elegerem vereadores, para a eleição de um vereador. Em São Paulo, os números são ainda maiores, com gastos em torno de R$5 milhões de uma campanha para vereador do município. Para deputado federal, então, não se fala.
Porque gastos de 8 milhões de reais são normais, mesmo nos estados mais pobres, e especialmente neles, onde o impacto do dinheiro é absurdo sobre o resultado eleitoral. E não faltam pesquisas revelando o peso do dinheiro na eleição de pessoas sem base de legitimidade, senão aquela construída a partir da contratação de agentes remunerados para fazer as campanhas. A campanha é totalmente mercantilizada. Então, a primeira base da campanha é reduzir drasticamente os custos, e, para isso, nós temos uma decisão tomada por unanimidade entre as já 140 organizações da sociedade civil que se coligaram para lançar essa nova campanha, de que as empresas não devem constar entre os doadores de campanha. Nós devemos desenvolver um modelo misto baseado em aporte de verbas públicas e a participação cívica dos cidadãos, que poderão participar do processo como indivíduos. Só que, quando a gente estava pensando sobre a necessidade de baixar os custos, nós começamos a pensar, por que as eleições são tão caras? E aí nós vimos, as eleições são tão caras porque não tem fluxo de informação política, as pessoas não estão devidamente politizadas, e isso é substituído pelo dinheiro, que gera dois tipos de práticas que demandam muito dinheiro. Uma é a compra de apoio político, e que é seguida imediatamente pela compra do voto, a mobilização mercenária dos apoios políticos e dos votos, por um lado, e, por outro, como é uma repressão à fala, tem-se que gastar milhões de reais nesse curtíssimo prazo com agências de marketing e publicidade para fazer aquilo que a carência de debate político não foi capaz de fazer, que é dar um mínimo de visibilidade para a campanha. Se fosse um agente político já imbuído, investido na campanha, no debate, se as pessoas estivessem livres para elogiar ou para criticar, a nossa avaliação é de que não seria necessário tanto dinheiro para substituir aquilo que não deve ser feito pelo marketing, deve ser feito pela liberdade de diálogo entre as pessoas. E essa nossa conclusão foi seguida pela necessidade de nós incluirmos no projeto de lei de iniciativa popular que nós vamos apresentar, na campanha Eleições Limpas, regras claras de liberdade do debate político na internet, a começar por fulminar o prazo. Ninguém tem prazo para falar o que pensa sobre pessoa, sobre um político. Ninguém tem prazo para elogiar ou criticar alguém. Isso faz parte da nossa condição humana. Por isso que eu fiz questão de começar pelo artigo 19. Isso faz parte da nossa condição humana e ponto. Nem a Constituição brasileira poderia se opor a isso. E, felizmente, ela não se opõe, porque ela afirma também a liberdade de expressão. Liberdade de expressão que só vem negada depois na lei inferior, em termos infraconstitucionais, e na postura cultural de determinados agentes aplicadores da lei. E nós podemos fazer uma guinada ao mesmo tempo legal e cultural, porque não basta mudar a lei. Nós aprendemos isso com a ficha limpa muito fortemente. A lei da ficha limpa tinha duas conotações. Por isso que nós sempre utilizamos a iniciativa popular. Por que nós não vamos fazer um movimento com essas 140 entidades, vamos ao Congresso pedir que parlamentares apresentem um novo projeto de lei? Nós não fazemos isso por duas razões. Primeiro, porque nós não acreditamos que esse tipo de proposta passe sem uma grande pressão popular, porque essas leis restritivas não estão aí por acaso, elas estão aí para proteger um modelo que foi construído racionalmente e que precisa, portanto, ser desconstruído também racionalmente. E, por outro lado, nós não acreditamos nesse modo de apresentação tradicional de projetos de lei, porque nós achamos que o componente mobilizacional, que é extremamente pedagógico, ele é fundamental no processo. Não se trata de fazer uma nova lei, se trata de convidar uma sociedade para vir junto. Por isso que são leis que não nascem a partir de uma cúpula, por mais privilegiada que seja, por mais ilustre que seja, ilustrada que seja, de reunir uma meia dúzia de novos dispositivos de lei e, através do parlamento, apresentar à sociedade. Não. Mesmo que isso fosse possível, não seria o mais desejado da nossa parte. Porque nós queremos que a população, que a base da sociedade, participe efetivamente da discussão, porque quando alguém assina um projeto como esse, ele se inseriu no debate. Ele foi, olha, nós estamos propondo que a internet seja liberada para o debate político. Nós estamos propondo que os cidadãos assumam protagonismo nesse processo de financiamento eleitoral. Nós estamos dizendo que as eleições não podem ser caras como são.
Elas não podem ser dotadas de absoluta falta de transparência, como são. Nós estamos dizendo que a prestação de contas de campanha não é para ser feita 2 vezes na campanha, só revelando uma parte dos dados. É para ser feita em tempo real. Entrou 1 centavo na conta, isso vai para a internet em tempo real, assim como o gasto de campanha, porque isso torna possível a fiscalização, torna possível a formação da opinião. Eu quero saber como é que é o cotidiano do meu candidato, de quem que ele está obtendo isso, quantos eleitores acharam que era importante doar 50, 100, 200 reais para ele, e como ele maneja a sua campanha, como é que ele está gastando, o que ele prioriza na hora de fazer gastos de campanha. Isso, para mim, seria extremamente rico. Eu estou caminhando para a conclusão, mas eu não poderia deixar de afirmar o seguinte: o nosso sistema político é tão ruim, é tão atrasado, que ele é de 1932, diga-se de passagem, de um país coronelista. Eu não sei como é que ele chegou até 2013, praticamente sem mudanças. Ele é tão ruim que eu gosto de dar um exemplo. Eu tinha um amigo, colega de faculdade, que ele sempre foi envolvido com movimentos de transformação. E eu sei que se trata de uma pessoa seríssima. E ele candidatou-se a deputado federal. Eu não tive dúvida, meu voto será para meu amigo. Não por ser amigo, mas que eu conhecia de perto e sabia da vocação dele, do talento dele para ocupar uma cadeira no parlamento. Ele não só não foi eleito, como depois eu me lembrei de ver quem foi eleito. E a pessoa que foi eleita tinha problemas judiciais com o espancamento da esposa dele grávida, desvio de verbas do SUS e uma série de outras falcatruas que ele estava envolvido. E é uma personalidade, entre aspas, negativa do meu estado, onde eu moro. E eu sabia que jamais votaria naquela pessoa, mas eu o elegi, porque o sistema eleitoral que faz isso, como fez em São Paulo, com aquele caso famoso do palhaço Tiririca. Vota-se em um, elege em outro. O sistema é tão ruim, para concluir, que nós não podemos validamente afirmar no Brasil que o povo tem o governo que merece. Porque nós temos um sistema tão ruim que ele distorce o resultado. A imensa maioria das pessoas vota em pessoas que não são eleitas, por conta do sistema de quociente eleitoral e partidário. E o número de pessoas que são eleitas, o montante de votos obtido por elas, representa apenas uma pequena fração do contingente total de votos. Então, isso é uma farsa. E isso precisa mudar. Por isso, é o terceiro componente do nosso projeto. Junto com a redução de custos, mudar drasticamente o modelo de financiamento das campanhas. Liberar o debate político nesse país para que paremos com essa hipocrisia em que só os políticos podem falar. Porque, por exemplo, nós já temos 4 campanhas presidenciais na rua. É muita hipocrisia, porque se alguém tentar falar qualquer coisa sobre essas pessoas, ele vai ser multado como aquela senhora. É muita hipocrisia. E há 4 candidaturas à presidência da República praticamente na rua. Todos nós sabemos disso. Nós precisamos superar isso. E o terceiro elemento é o da mudança do sistema eleitoral para simplificá-lo, racionalizá-lo, fazer com que o eleitor possa prever o resultado do seu voto, e para isso ele tem que ser racional. Eu voto sabendo que, se eu votar de tal forma, o impacto do meu voto será esse. É assim que eu concluo as palavras, convidando quem tiver interesse nesse debate, e eu sei que esse é um lugar privilegiado para isso, porque nós estamos falando com as pessoas que estão à frente da promoção de meios para o fluxo de ideias. Quem quiser que mantenha contato conosco no movimento de combate à corrupção eleitoral, está aí meu site, tem meu e-mail também, marlonreis@marlonreis.net. E se alguém quiser conhecer o que nós estamos debatendo sobre a minuta do projeto de lei, ou quiser enviar sugestões, alguma coisa que passou pela cabeça, algo que particularmente incomodou na legislação eleitoral, eu sugiro que entre em contato com o Ramon Bentivenha, que é do Instituto Atuação, cujo e-mail e celular estão aí. E também comigo, por e-mail, eu vou estar por aqui mais um pouco, quando terminar, e eu deixo esse convite. Quem quiser participar desse processo enviando sugestões, eu sei que eu estou num ambiente aqui especial para isso, então a gente se sente em casa para falar em liberdade de expressão e em anunciar que nós estamos começando uma luta social brasileira para mudar esses estándares. E eu sei que eu estou no lugar certo para fazer esse tipo de convite. Por isso eu me sinto muito honrado de estar aqui. Obrigada, Marlon. Primeiro, eu tenho que agradecer aos meus palestrantes, que eles foram super
conscientes do tempo, a gente ainda falta 2 minutos para 6, que era a hora de terminar. Só quero fazer um comentário final, que eu fico, claro, muito feliz de encontrar outras pessoas nos diferentes setores, no judiciário, que pensam, né, dessa forma, da liberdade. E acho que é isso que, quando a gente escuta, e eu escuto muito, não só no meu dia a dia, mas nos embates que a gente tem, que a internet não pode ser uma terra de ninguém, que, então quer dizer que cada um vai poder falar o que quiser. E, quer dizer, eu não sei se cada um vai poder falar o que quiser. É evidente que os casos de abusos terão que ser reprimidos, mas os casos de abusos não são a regra, né? Nós temos milhões e milhões de interações. A liberdade deve ser a regra. É o que a gente escutou aqui hoje. Sem a liberdade, a gente não vai ver a inovação. A gente não vai ver a Isadora Faber, que foi citada aqui pelo Facebook, é aquela menina no Rio Grande do Sul, criticando a escola, né? Ela ia ter sido calada lá e a escola dela não ia ter sido pintada, ou a educação não seria melhorada naquele local. A gente não ia ver o Porta dos Fundos, que talvez todo mundo aqui já tenha tido a oportunidade de assistir os vídeos, faz um humor crítico, um humor ácido, né? Tenho certeza que tem gente que não gosta, que se ofende, que reclama. Mas a gente tem que se acostumar com o fato de que o juízo do que vai ser retirado não pode ser só do ofendido. A liberdade de expressão é uma garantia para proteger o discurso que incomoda. Quando a gente está só recebendo elogio, a gente não precisa de proteção, né? A gente precisa de proteção para aquilo que diverge. Senão a gente vai ter uma internet asséptica, né? Uma internet que é tudo bonito, as pessoas são todas... Que naqueles filmes, assim, onde a gente vai no lugar, é todo mundo perfeito. A gente sempre tem que desconfiar, né, daqueles lugares onde a gente vai e é tudo perfeito, todo mundo é bonito, ninguém tem defeitos. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, que acho que todos nós compartilhamos, que o diferente enriquece, né? Acho que foi disso que a gente falou hoje. Agradeço a presença de todos. Eu não sei se vai ter um encerramento oficial da Abranet. O Marcelo está aqui. Agradeço a todos. Eu não sei se alguém tem uma pergunta, mas acho que a gente não tem nem tempo para isso, né? Bom, obrigada a todos. Obrigada, Ronaldo, Liesl, Marlon e Jaco. Bom, eu ia fazer um fechamento aqui, mas eu acho que a Fabiana foi muito feliz no fechamento da mesa dela. Eu só lembro que nós começamos amanhã com o ministro Paulo Bernardo, reforçando o seu apoio ao Marco Civil. Passamos por inúmeras autoridades, inúmeros especialistas e tivemos a felicidade de fechar o nosso dia com a fala inspiradora e inspirada do juiz Marlon Reis em defesa da liberdade de expressão. Em última instância, é o que todos nós queremos, é o que todos nós lutamos aqui. Então, em nome da Abranet, eu agradeço a presença de todos os bravos guerreiros que chegaram até o fim desse dia. Eu tenho certeza que a recompensa não foi pequena. Eu agradeço e até o próximo congresso, porque esse foi só o primeiro, haverá outro, sem dúvida. Obrigado.